Comunicando Direito. Apoio Cultural JHS Advogados Associados e Consultoria Empresarial. Avenida Assis Brasil, 6.203, Conjunto 204 e 205. Fone 33 44 45 25. Asticom Assessoria Tributária e Contábil. Avenida Assis Brasil, 6.203, Conjunto 303. Telefone 33 40 59 20. Carmona Advogados. Avenida Protásio Alves, 3.504, Conjunto 605. Fone 33 34 25 75. Residencial Ibiza. Avenida Alexandrino de Alencar, 483. Telefone 34 96 68 55. Gravataí. Alô, amigos, estamos no ar com mais um programa da Confraria da Comunicação, comunicando direito com a presença do Dr. Felipe Carmona à minha esquerda, Dr. Jairo Milton Santos e Dr. Aloysio Martins à minha direita. Como é costume no nosso programa, vamos conversar inicialmente sobre um assunto de interesse do mundo jurídico e não poderíamos falar de outra coisa a não ser o processo do século. Eu acho que no Brasil é o processo mais importante, não vou exagerar do século não, mas da década, eu acho que sim, o processo do Carlinhos Cachoeira, né? Carlos Cachoeira, o processo do mensalão, tem 36 ou 38 réus, vários, e cada réu tem uma equipe de advogados, então começou agora e vai terminar talvez no fim do mês. Agora, digo já aos nossos amigos aqui presentes que o Supremo Tribunal Federal realmente está numa situação que não tem saída, porque se houver condenação, o Supremo vai ser pisoteado, vai ser criticado, e se houver absolvição, da mesma forma. Então, para não deixar passar em branco essa questão, vamos ver a opinião dos nossos juristas aqui, o que eles acham do processo, se realmente vai dar alguma condenação, se vão absolver, quem são os juízes, se os juízes realmente são, porque são nomeados pelo presidente da República, se vai haver alguma conotação política ou simplesmente vão julgar tecnicamente dentro da lei processo. Doutor Luiz, criminalista. Primeiramente, eu lamento que o nosso país tenha que julgar um processo como esse. Eu preferia que esse julgamento não ocorresse e, claro, evidentemente que o fato que ensejou essa ação não tivesse sido palco na nossa República. Eu acho que o nosso Supremo Tribunal Federal ele é composto de 11 ministros, da mais ilibada conduta. Eu acho que todos aqueles que compõem aquela corte são pessoas que, na minha opinião, são super honestos. Lá não existe venda de sentença como existe nos outros tribunais. Eu acho que a questão que vai ser adotada pelo Supremo, ela vai absolver vários réus. Eu digo que vai absolver vários réus porque quando o processo ele se torna com esse volume monstruoso, ele dificulta e às vezes serve para tornar impune alguns culpados. Eu até digo que no processo criminal, o advogado, quanto mais ele embaralhar as cartas, melhor. Quanto mais ele embaralhar, porque gerando a confusão, ele leva, às vezes, à absolvição. Então, eu acredito que muitos dos réus desse mensalão vão ser punidos. Agora, alguém vai sair impune dessa situação. Doutor Soster, quero cumprimentar aqui os colegas da banca, o nosso mediador, doutor Luiz, doutor Carmona, doutor Soster. Mas eu quero lembrar, doutor Soster, que hoje o Brasil vive dois momentos absolutamente antagônicos.
Nós vemos a euforia das Olimpíadas de Londres, onde esperamos a conquista dos nossos atletas, as medalhas de ouro, de prata, de bronze, enfim, que eles estejam no pódio, sempre um lugar no pódio para engrandecer esse nosso país. E o segundo momento é um momento de tristeza, de decepção, com essa imundície que existe, que está sendo julgada agora pelo Supremo Tribunal Federal, que é o caso do Mensalão. E ainda a imprensa noticiou hoje outro caso estarrecedor que envolve o Cachoeira. O senhor começou com Cachoeira. Quem é a noiva do Cachoeira tentou subornar um juiz, foi presa em flagrante por R$100 mil. Quer dizer, a podridão que existe neste Brasil, especialmente no coração do Brasil, que é a capital da República, em Brasília, é vergonhoso. Então, olha, é desmoralizante, não dá, sem comentários. O doutor Aloysio disse que alguns vão ser absolvidos. Eu não acredito que muitos sejam absolvidos. Alguns certamente vão ser absolvidos. Certamente vão ser por quê? Porque dentro dessa podridão deve ter algum outro lá que ainda tem condições de escapar ileso das punições. Mas eu espero do Supremo Tribunal Federal que haja com rigor, que faça esquecendo que foram nomeados por aquele presidente da República, mas que façam como magistrado, honrem a toga de magistrado do Supremo Tribunal. E eu tenho confiança nisso, doutor Sostre. Eu tenho convicção de que vai ser um julgamento rigoroso, dentro da lei, e que realmente os culpados serão punidos, e deve ser com punição severa, exemplar. Vamos acabar com essa... O Brasil hoje é visto no mundo como o país do jeitinho, o país disso, o país daquilo, que não é um país sério. Já, aliás, um grande chanceler, aí se não me fala americano, já disse que o Brasil não era um país sério, um país de brincadeira. Não é de brincadeira, é da corrupção que existe no meio político. Obviamente não são todos políticos, mas uma grande maioria desse Congresso Nacional é corrupto. E é isso que está acontecendo. O Mensalão nada mais é do que a corrupção que campeia abertamente lá na capital da República. É imperioso destacar que é um julgamento dessa magnitude, né, com relação ao ineditismo, em razão do Supremo Tribunal Federal julgar pessoas com notório conhecimento político e social perante o Estado, no caso a República do Brasil, é uma coisa já de enobrecer, né, a questão do julgamento do Mensalão. Certamente, isso já foi falado muitos juristas aí também já falaram, colegas nossos, aqui, inclusive defensores de alguns dos réus, daqueles que estão sendo julgados no STF, já foram informados que existem provas contundentes, existem provas que contra fatos ali já são suficientemente passíveis de uma punição, né, de uma sentença condenatória com relação a determinadas pessoas. Mas certamente, independente da situação de serem nomeados ou não aqueles ministros, vamos ter sim, com certeza, algumas absolvições, né? Porque, infelizmente, no direito criminal, salvo o melhor juízo, né, doutor Aloysio, que é o criminalista aqui nesta banca, o especialista, a prova ela tem que ser muito robusta. Ela tem que ter um indício, e até inclusive do dolo, da intenção de cometer aquela atividade ilícita. Então, dentro desses aspectos processuais que muitas vezes são colocados, né, perante a um tribunal, muitas vezes o juiz, no caso seriam os ministros, né, eles não podem condenar simplesmente por uma situação de apelo e clamor popular ou até das mídias, né, da imprensa. Tem que existir realmente uma prova robusta. E neste caso, como a gente sabe que
em algumas situações poderão alguns daqueles réus terem sido denunciados por uma situação política, né, de perseguição, enfim. Certamente, na hora do julgamento, essa situação deverá ser melhor analisada e, enfim, alguma absolvição certamente nós vamos verificar. É interessante também que são diversos crimes, né, como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, que vão ser julgados no mesmo momento e com um número muito alto, né? Do julgamento dessa situação, um número muito alto de réus, né, julgado no maior órgão do Poder Judiciário do nosso Estado. Mas enfim, é isso aí, né? Só para concluir, eu entendo que alguns réus vão ser absolvidos, porque tem aquele princípio do processo penal que é o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, se beneficia o réu. Então, a prova tem que ser clara, límpida e cristalina para ensejar a condenação. E aí, num emaranhado de denúncias, de provas, certamente a prova pode ser insuficiente em relação a alguns acusados. Até porque, inclusive, a gente não pode descartar isso. Pode ser que algum desses réus denunciados tenham sido vítimas. Tenham entrado na situação de forma inocente, para favorecer, até podia não saber do que estava efetivamente ocorrendo. Isso acontece muito no nosso cotidiano. Foi fazer um favor, receber alguma coisa, sem saber da intenção, porque tem amigos que às vezes colocam a gente em situações delicadas, constrangedoras. Então, claro que eu não conheço o conteúdo do processo, né, mas a situação é essa. Uma situação dessa é bem possível que aconteça, né? Eu quero encerrar essa discussão do mensalão, porque isso aí já foi assunto bastante discutido em todas as instâncias. A novidade, doutor Soster, podemos falar no dia de hoje 31 de julho, quando estamos gravando o programa, a imprensa noticiou que a noiva do Cachoeira tentou subornar um juiz. Foi presa em flagrante e pagou R$100.000. Para nós é muito dinheiro, mas para aquela podridão lá de Brasília, isso é troco, né? Foi liberada, mas faz parte da lei, né? Eu queria, então, aproveitando, só temos um minutinho, nós falamos no outro programa sobre violência. A questão da violência realmente sempre também é um assunto importante que volta e meia a gente tem que falar aqui. Mas mais o doutor Jairo aqui, uma provocação até, né, que a questão da recuperação do preso, né, que o preso é irrecuperável, não tem como recuperar o preso. E eu disse numa ocasião, no programa anterior, alguns presos, doutor Sosta, alguns há possibilidade, sim, de recuperação. E eu trago, então, aqui um exemplo. Pastor Lacir Moraes Ramos, um milagre na escola do crime. Pastor Lacir foi condenado a 200 anos. Olha, para ser condenado a 200 anos, o cara precisa ter feito bastante coisa. Hein? O que tu acha? Pois esse senhor aqui agora é um pastor, é um pregador, ele conseguiu se recuperar. Como? Não é graças ao bom tratamento do presídio. Lá é um horror, é uma escola de crime. Ele se agarrou na Bíblia e em Jesus Cristo. Então ele é pastor agora, tem uma família maravilhosa, e eu quero convidá-lo, pastor, venha ao nosso programa conversar conosco para ver como a gente pode fazer um trabalho de recuperação através da religião evangélica. Então, fica aqui esse convite no ar para que ele venha ao nosso programa conversar sobre como é que é a vida no presídio e em que condições a gente poderia recuperar os presos, que realmente a gente sabe que é uma coisa difícil. Então, estamos encerrando esse bloco. Voltamos em seguida com as nossas perguntas dos nossos telespectadores. Já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural, JHS Advogados Associados e Consultoria Empresarial. Avenida Assis Brasil, 6.203, Conjunto 204 e 205. Fone 33 44 45 25. Asticom Assessoria Tributária e Contábil.
Avenida Assis Brasil, 6.203, Conjunto 303. Telefone 33 40 59 20. Carmona Advogados. Avenida Protásio Alves, 3.504, Conjunto 605. Fone 33 34 25 75. Residencial Ibiza. Avenida Alexandrino de Alencar, 483. Telefone 34 96 68 55. Gravataí. Estamos de volta comunicando direito com a presença do Dr. Felipe Carmona, Dr. Jairo Hamilton dos Santos e o Dr. Aloysio Martins à minha direita. Estamos agora na rodada das perguntas, então vamos a elas. Direito imobiliário. Desejo comprar um imóvel. Gostaria de uma orientação segura para saber quais os cuidados que preciso ter para fazer uma boa compra com toda a segurança possível. Bom, isso aqui já respondemos em outras perguntas, né? Então, eu rapidamente, doutor. Registro de imóveis, certidão do registro de imóveis, certidão negativa de municipal, federal e estadual, pega o nomezinho do proprietário, põe ele para ver se ele tem algum processo de execução, alguma coisa nesse sentido, é por aí, né? Então, processo trabalhista também. Processo trabalhista também cabe ser pedido de certidão, né? Certidão pela negativa. internet a gente pode CND. Então, é rápido. O grande cuidado que a gente tem que ter nessas compras é a questão dessas empreiteiras, que muitas vezes vende na planta. Então, aí o cuidado é um pouquinho maior, né? E que aí vai depender, inclusive, de uma pesquisa, saber a idoneidade da construtora. Tá? Mas, em resumo, é isso aí. Tá? Vamos a uma outra pergunta, doutor Jairo. Esse aqui? Esse insistiu. Né? Meu pai faleceu há 2 anos. Esse é gente de família. Sou filha única e o meu pai deixou uma casa onde moro. Não foi feito inventário. A maioria das pessoas, às vezes, acha que o inventário é desnecessário e tal, contém um imóvel só. Agora pretende vender a casa. Como fazer? Isso claro, nós vamos responder para o telespectador, mas em outro, é uma pergunta que com frequência vem também. Exatamente porque é aquilo que ocorre no cotidiano com as pessoas. A senhora é herdeira universal. Bom, eu vou lhe explicar de 2 formas. A senhora, como herdeira universal, não existe litígio, não tem outras partes, não tem irmão menor, não tem nada. A senhora é filha única, herdeira universal. Então a senhora pode abrir o inventário, e é necessário abrir o inventário através de um tabelionato, ou seja, um inventário extrajudicial, e aí, passando para o seu nome, a senhora vender. Mas não se preocupe que não tem uma forma mais fácil. Como a senhora vai fazer? A senhora vai fazer o inventário, e no mesmo inventário, se a senhora já tiver o comprador do imóvel, este comprador, a senhora vai fazer uma cessão de direitos. Então vai sair na mesma escritura o inventário e a cessão de direitos. Então o imóvel, no final da escritura, já vai passar para este comprador. E ele depois vai levar registro e transmite a propriedade. É evidente que aí tem que ver a forma de negócio, se ele vai lhe pagar à vista, se ele não vai lhe pagar à vista, tudo isso a senhora tem que ter cautela. Mas assim como a senhora está dizendo, meu pai faleceu, eu sou filha única e me deixou uma casa. Não foi bem agora, eu pretendo vender a casa. Então, a senhora arruma um comprador, não precisa se preocupar em fazer de imediato inventário. Arruma um comprador, fecha o negócio, faz uma cessão de direito por vencimento particular, vende o imóvel, paga o imóvel, ou ficando um restante para a escritura, o que a senhora faz? Aí a senhora vai no tabelionato e faz esse inventário extrajudicial com uma cessão de direitos, já passando o imóvel para o comprador. Vai sair a escritura pública de inventário com cessão de direito e ele vai levar registro na matrícula e vai transmitir a propriedade para ele, e a senhora está fora do contexto. Feito? Está respondido. Está respondido? Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Muito bem. Tá? Doutor. Então vamos adiante. Muito obrigado, doutor Carmona. Então, seu Ernesto Aguiar Moreira informa que foi fiador de um imóvel, cujo inquilino atrasou 5 meses de aluguel.